Pessoal, tudo bom? Então aqui, Krishnadas Kaviraj Goswami continua assim dando as suas explicações, né? Pela lógica de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele não é uma encarnação de Narayana. Ele fala assim, que o predicado de uma frase é o que é desconhecido para o leitor, enquanto o sujeito é o que é conhecido por ele. Por exemplo, podemos dizer, esse Brahmana, esse Brahmana, esse Vipra, é muito erudito. Nessa frase, Vipra é o sujeito e o predicado é sua erudição. Sabe-se que um homem é Vipra, mas desconhece-se sua erudição. Portanto, a pessoa é identificada primeiro e sua erudição depois. Né? Essa pessoa é muito boa. Né? Você sabe, primeiro você conhece a pessoa. Assim, primeiro você conhece uma pessoa, depois você conhece as suas qualidades. Né? Tipo assim, esse vizinho, então é uma pessoa, é um vizinho, mas ele é muito bom, quer dizer, é isso. Da mesma forma, todas essas encarnações eram conhecidas, mas não se sabia de quem eram as encarnações. A primeira palavra ET, estes, estabelece o sujeito, as encarnações. Então, tem a palavra ET Chamsa, o verso está falando sobre o verso, ET Chamsa, aquela é a função. Então, essas encarnações, que ele relatou acima, né? Mas não sabia de quem era. Aí fala assim, o sujeito, as encarnações. Então, porções plenárias das porções dos Purusha Avatara seguem como predicado. Então, essas encarnações são porções plenárias do Purusha Avatara. Da mesma forma, quando Krishna foi contatado pela primeira vez entre as encarnações, o conhecimento específico sobre ele ainda era desconhecido. Portanto, primeiro a palavra Krishna aparece como sujeito, seguida pelo predicado descrevendo como a personalidade de Deus original. Krishnastu Bhagavan Swayam. Isso estabelece que esse Krishna é a personalidade de Deus original. A personalidade de Deus original é, portanto, necessariamente Krishna. O Pada falava, né? Que Krishna é Deus e Deus é Krishna. Então, isso tudo é para não deixar dúvida, né? Que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Se Krishna fosse a porção plenária de Narayana, o Senhor primordial, a declaração de Sutta Goswami teria sido revertida. Ainda assim, ele teria dito: Narayana é a fonte de todas as encarnações, é a personalidade de Deus original. Ele apareceu como Sri Krishna. Então, ele teria falado errado. Né? Então, assim, erros, ilusões, trapaças e percepção defeituosas não ocorrem nos ditos dos sábios autorizados. Significado. O Bhagavatam listou as encarnações, os avataras, né? As expansões plenárias do Purusha, e o Senhor Krishna aparece entre eles. Mas o Bhagavatam explica ainda mais a posição específica do Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus. Como o Senhor Krishna é a personalidade de Deus original, a razão e o argumento estabelecem que sua posição é sempre suprema. Né? Se Krishna fosse uma expansão plenária de Narayana, o verso original teria sido composto de forma diferente. Na verdade, sua ordem teria sido invertida. Mas não pode haver engano, ilusão, trapaça ou percepção imperfeita nas palavras dos sábios liberados. Portanto, não há erro nessa afirmação de que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. As declarações em sânscrito do Srimad Bhagavatam são todas sons transcendentais. Srila Vyasadeva revelou essas declarações após a realização perfeita e, portanto, são perfeitas, pois sábios liberados como Vyasadeva nunca cometem erros em seus arranjos retóricos. A menos que se aceite este fato, não adianta tentar obter ajuda das escrituras reveladas. Então, quando você vai estudar a escritura revelada, você tem que entender que ela foi falada, escrita por almas liberadas, né? Que não têm as propensões das pessoas comuns, né? Cometer erros, estar sujeito à ilusão aqui, ó, né? Isso.
Eles não têm essas propensões, erros, ilusões, trapaças e percepção defeituosa. Né? Brahma refere-se aos falsos. Não é Brahma, não. Brahma refere-se aos falsos conhecimentos e erros, como aceitar uma corda como uma cobra, ou uma concha de ostra como ouro. Pramada refere-se à desatenção ou mal entendido à realidade. E Vipralipsa é a propensão a trapacear. Kalana Patava refere-se à imperfeição dos sentidos materiais. Há muitos exemplos de tal imperfeição. Os olhos não podem ver o que está muito distante ou muito pequeno. Não se pode nem mesmo ver a própria pálpebra, que é a coisa mais próxima dos seus olhos. Se alguém é perturbado por uma doença como icterícia, vê tudo amarelo. Da mesma forma, os ouvidos não podem ouvir sons distantes. Uma vez que a personalidade de Deus e suas porções plenárias e devotos autorrealizados são todos situados na plataforma transcendental, situados transcendentalmente, né? Eles não podem ser enganados por tais deficiências. Então, Krishna, a suprema personalidade de Deus, e seus devotos autorrealizados, eles não podem ser enganados por essas propensões materiais. Né? Então, Krishna Das Goswami continua falando, né? Você diz algo contraditório e fica com raiva quando isso é apontado. Sua explicação tem o defeito de um predicado mal colocado. Este é um ajuste não considerado. Está assim zombando os caras que acham que Krishna não seja a suprema personalidade de Deus. Somente a personalidade de Deus, a fonte de todas as divindades, é elegível para ser designada Swayam Bhagavan, ou Senhor Primordial. Swayam Bhagavan é o Senhor Primordial. Então, Krishna Tu Bhagavan significa que Krishna é o Senhor Primordial. Não tem dúvida. Quando uma vela se acende, quando de uma vela se acende muitas outras, considera aquela original. Né? É interessante isso. O Brahma Samhita, capítulo 5, versículo 46, afirma que o Vishnu Tattva, o princípio da absoluta personalidade de Deus, é como uma lâmpada, porque as expansões igualam sua origem em todos os aspectos. Uma lâmpada, uma vela, né, acesa, pode acender inúmeras outras. Uma vela acesa, né, uma chama acesa, pode acender inúmeras outras chamas, assim. E, embora não sejam inferiores, ainda assim a vela, né, a qual as outras são acesas, deve ser considerada como original. Né? Você pega uma chama de uma vela, uma candeia, e vai acender outras, todas têm o mesmo brilho, mas ainda assim tem uma que é original. Você tem que aceitar isso, não pode negar isso. Né? Da mesma forma, a suprema personalidade de Deus se expande nas formas plenárias do Vishnu Tattva, e embora sejam igualmente poderosas, e a poderosa personalidade de Deus original é considerada a fonte. Esse é um ponto. Né? Esse exemplo também explica o aparecimento das encarnações qualitativas, como o Sr. Shiva e o Sr. Brahma. De acordo com o Srila Jiva Goswami, Shambhu Tubham Tamo Nistavantva Kaiva Kaijalamaya. Tem um verso santo aqui. Shambhu Tattva, o princípio do Sr. Shiva, é como uma lâmpada coberta, uma chama coberta, uma luz coberta com carvão, né? Por estar assim, envolvido com o modo da ignorância. O Sr. Shiva, ele controla o modo da ignorância, então ele precisa ser coberto. Né? A iluminação de tal lâmpada é muito pequena, portanto o poder do Sr. Shiva não pode ser comparado ao princípio de Vishnu. Então tem Vishnu Tattva e Shiva Tattva. Então o Sr. Shiva nunca pode ser comparado com Krishna. Né? Fala assim que Krishna é como leite e Sr. Shiva como iogurte. Quer dizer, do leite você tira o iogurte. Você pode transformar leite em iogurte, mas você não pode transformar iogurte em leite. São iguais e diferentes. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.